Histórico-poético de Jorge Silva, O Cego que Vê. Prepara o coração, preste atenção neste poema que vou recitar. Vou falar de um camarada crente, salvo, que é deficiente visual, mas de uma forma diferente Deus o faz enxergar. Não é brincadeira não, é do Jorge Silva, O Cego que Vê, que eu vou poetizar. Na fazenda Caldeirão, o amor entre Maria Bernardo e Cícero Gomes ferveu. Desta noite intensa na fazenda Caldeirão, na cidade de São José da Laje, Jorge Silva nasceu. No dia 31 de janeiro de 1964, uma sexta-feira ensolarada, isto aconteceu. Louvado seja Deus! Ele já nasceu deficiente visual. Teve uma ocasião que, aos 3 meses de idade, ele foi levado aos médicos, pois os seus olhos viviam a lagrimejar. E o médico disse à sua mãe: Dona Lourdes, o Jorge ainda não perdeu a visão, mas daqui até completar 7 anos de idade, se não cuidar, ele não vai enxergar. E por falta de condições financeiras, ela não cuidou. Mas mesmo sem visão, Jorge a vida superou. Desde menino, Deus com Jorge foi tão bom, que mesmo sem visão, com o cavaquinho na mão, não tinha para ninguém não. Jorge dava de goleada nos músicos que tinham visão. Jorge tem mais 4 irmãos, a Cícera, a Vera, o Luciano, o Edson Pereira. Esses são os nomes da família inteira. Dona Lourdes tinha um quiosque bem frequentado, e quem ali chegava encontrava Jorge à porta sentado, tocando um triângulo que por ele mesmo foi fabricado. Jorge sabia e todos podiam ver, no cego que vê, o talento musical incrível que aquele menino franzino mostrava ter. Com seu triângulo na mão, chamava a atenção de todos que ali passavam, e outros paravam e observavam. E naquela ocasião, um cidadão falou: Dona Lourdes, por que não comprar uma sanfona para ele? Dona Lourdes falou: infelizmente, uma sanfona para o meu filho eu não posso dar. Então convenceram um rapaz que tinha uma sanfona de 12 baixos para o Jorge a sanfona do ar. Montado em um cavalo, o primo de Jorge foi a sanfona buscar. Uma noite, quando a sanfona chegou, o Jorge se emocionou. Ele, em uma sanfona, nunca tinha tocado, mas quando ela chegou, no seu colo repousou e de primeira já tocou. E a partir daquele dia de tocar, Jorge não parou. Jorge saiu da fazenda Caldeirão, foi morar na cidade. Então, em certa ocasião, tocando na praça, um vereador que ali passava viu o Jorge, o Roberto e o Luciano tocar. Logo chamou a atenção de Jorge para conversar. O vereador Severino Monteiro a Jorge resolveu abençoar. E logo avisaram a Jorge: Ei, o vereador passou e te fotografou. Dias depois, Jorge, na Câmara de Vereadores, foi chamado. E com uma sanfona, um triângulo e uma zabumba, foi presenteado. A sanfona tinha 96 baixos. Aí foi que Jorge provou que era no fole bom e arrochado.
A sanfona era vermelha. Jorge se alegrou, sentou, colocou a sanfona no colo e tocou. Em um mundo de preconceitos, Jorge viveu, e em certa ocasião, em uma viagem de ônibus de Branquinha para Maceió, veja o que aconteceu. O cobrador, para se exibir, falou: "Tá cochilando do ônibus, ceguinho?" Então Jorge retrucou: "Mais cego que eu é você, pois sei que não estudou." Cobrador. E o rapaz uma vaia das meninas levou. Depois de tudo isso, Jorge saiu do interior e veio residir em Maceió. Trabalhou na noite, principalmente nos finais de semanas, dedilhando a sanfona sem dó. Logo que Maceió chegou, formou um trio. Era Jorge sanfoneiro, Edmilson zabumbeiro, Tobias no triângulo, no trio chamado indiano. Tocava e fazia arrastar o pé, tanto moço ou menino e até mulher. O trio em várias rádios tocou. Depois um rapaz chamado Luizinho falou: "Jorge, quero te convidar para na casa do músico no Jacintinho tocar. Lá você pode trabalhar e morar." Jorge não se demorou. Para a casa do músico se mudou. Tocou e morou. Ele sempre, por onde passava, como músico, arrebentou. Tocou no Cheiro do Povo, em outras mais. Pense no talento do rapaz. Depois, para Branquinha, ele se mudou e sozinho, teclado, aprendeu a tocar. Até umas baquetadas de bateria um dia na cabeça recebeu, mas ele não desistiu e teclado também aprendeu. Com o Cássio 67 ele aprendeu. Agora o tecladista sanfoneiro, o sanfoneiro tecladista, tocava demais. Pense no talento do rapaz. Por 10 anos no mundo ele tocou, mas foi daí que sua história mudou. Uma desviada em São Miguel dos Campos a ele evangelizou e disse: "Jorge, olha o que vou te dizer. Esse povo que está dançando aí vai para o inferno. E o culpado é você. Pode crer." Um dia, na casa Cheiro do Povo, Jorge tocando a música de Alcimar Monteiro, o Espírito Santo, ao coração dele, resolveu trabalhar. Ele ia deixar de ser cavalo do cão para ser um vaso usado por Jeová. No coração de Jorge, o Espírito Santo falou: "Se Jesus voltar, para onde você irá?" O espírito de Jorge se perturbou. Quem estava com ele percebeu que alguma coisa com o sanfoneiro aconteceu. Ele foi beber, não conseguiu, e daquele lugar Jorge saiu. Quando ele pensou em para o mundo parar de tocar, pensou assim também: "Eu vivo da noite, como vou me sustentar?" E disse para o dono de uma churrascaria: "Eu estou querendo crente ser, mas quem vai sustentar você?" perguntou. Em uma quinta-feira, dia 8 de outubro de 87, Jorge, deitado em sua casa, um barulho ouviu.
eram as irmãs do círculo de oração, evangelizando na região. A irmã leu Apocalipse 3:20, eis que estou à porta batendo, se alguém ouvir a minha voz. Aí da cama Jorge se levantou, colocou o rosto na porta e, mesmo sem ser crente, a irmã da visita, Clenilce, disse: Jorge, a paz do Senhor. Aí Jorge disse: irmã, posso lhe pedir um favor? À noite, peça para vir aqui o seu pastor. Naquele mesmo dia, um amigo em sua casa chegou e ele disse: Ronaldo, esse é o último cigarro e a última cerveja que eu vou tomar, pois hoje à noite chamei o pastor aqui e vou a Jesus aceitar. A cerveja e ao cigarro. Naquele dia, Jorge disse adeus. 21h30 da noite do dia 8 de outubro de 87, o pastor Sebastião e o diácono João, à casa de Jorge, chegou. Com Jorge, deixou tudo e Jesus aceitou. No outro dia, os amigos chegaram para chamar Jorge para tocar. Aí ele disse: vou não, pois agora tenho Jesus no coração. E os amigos se irritaram e disseram: Jorge, não acredito não. Quem foi o pastor ladrão que fez a sua cabeça, meu irmão? A partir desse dia, Jorge não tocou mais para o mundo não. Em 28 de agosto de 1988, nas águas da praia de Sete Coqueiros, ele foi batizado e o nome de Jesus foi glorificado. Em Fernão Velho, a conversão dele ocorreu no domingo, dia 11 de outubro de 87. Ele, a igreja, adentrou e logo se ajoelhou. E o Espírito Santo falou: lá no mundo você era estrela, aqui você será o menor, dando sempre ao seu Deus o seu melhor. Naquele dia, o hino Sem Ovelhas, Jorge, na igreja, tocou, para a alegria dos irmãos, Tristeza do Cão e a glória do Senhor. Além disso, ele tocou em toda a capital e interior. Não tinha placa nem ministério. Em todo lugar, Jorge ia tocar, engrandecendo o nome do Senhor Jeová, aquele Jesus que morreu na cruz para o salvar. O Senhor honrou a Jorge. Alguns CDs ele gravou também para Mário Soares, Caleb, Abdias, Jacira e outros que eu não vou citar, senão daqui para meia-noite não vou terminar. Deus tem cuidado dele, veja o que ocorreu. Mesmo sem visão material, o Espírito Santo ensina ele a mexer no teclado, uma visão espiritual de uma forma fenomenal. Quem vê ele mexendo no teclado até pode dizer o título desse poema: Jorge é o cego que vê. Assim que ele chegou em Campinas, foi ao supermercado e a esposa falou: amor, fica aí que eu esqueci de vassoura comprar. Fica aí sentindo as compras com os pés que eu volto já. Ela pouco demorou, o telefone de Jorge tocou e ele tem um hábito de, enquanto atende o telefone, caminhar. Saiu de perto das compras e não sabia mais voltar. Aí o Espírito Santo falou: dá 3 passos para frente e 4 para a direita. E assim ocorreu. E assim ele novamente sentiu as compras aos seus pés. Louvado seja Deus. Como foi que Deus a Jorge, com uma jovem como esposa, presenteou? Assim aconteceu. Em Maceió, em um culto que começava às 6 da manhã, o primeiro encontro ocorreu. Ela de Jorge se aproximou e disse: já tinha visto você
em algum lugar. A conversa vai, conversa vem, e eles resolveram o número de telefone trocar. Depois de inúmeras fichas no orelhão, esse diálogo terminou com uma aliança no dedo anelar. De cada um deles, meu irmão, pode crer, só sendo coisa de Jeová. Em 1996, ele com ela casou, e desse relacionamento com 2 filhos Deus presenteou, mas Jorge tem, na verdade, ao todo 5 filhos para a glória do Criador. São eles Felipe, Andressa, Jorge e Priscila e a Késia. O sanfoneiro não brinca não, mas um pouco e ele montava uma seleção. Hoje Jorge está feliz demais, tocando, cantando, pregando. Jorge vive feliz demais, fazendo a obra de Deus. Há 34 anos servindo ao Senhor e 25 anos casados com Andréia, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Este poema é uma homenagem do pastor Carlos Noia ao cego que vê. Jorge Silva, um homem de Deus, pode crer, tocando, pregando e cantando. Ele cumpre a missão, levando em todo lugar para o povo a salvação. Louvado seja Deus, meu irmão. Esta foi uma homenagem a você, meu amigo Jorge Silva, do pastor Carlos Noia Júnior. Deus abençoe a você e família.